Olá, mais uma vez estou aqui para continuar a conversar, a falar um pouco sobre o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje é o capítulo que eu considero aquele que carrega muitas emoções, não só no livro, como no próprio ensino do Cristo. Hoje, o capítulo 11 vai falar sobre o Sermão do Monte. E por que é que eu digo isso? Porque o Sermão do Monte tem uma força, tem uma capacidade de penetrar diversos corações ao longo de séculos e atingir a cada coração de uma maneira diferente, mas sempre carregado de beleza, profundidade e amor. Então é um capítulo que enche os nossos corações de alegria quando lemos e também, como o livro de Humberto de Campos Boa Nova faz sempre, traz a parte dos bastidores das passagens evangélicas, das principais passagens evangélicas. E essa passagem do Sermão do Monte é importante para trazer para a gente uma primeira reflexão. Por que é que, de tão importante que ele é, porque só Mateus, o Evangelho de Mateus, se aprofunda no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de seu Evangelho sobre o Sermão do Monte. Quando a gente para ler esse capítulo 11 de Boa Nova, a gente percebe o porquê que Mateus dedicou tanta emoção, tanta escrita, tanto carinho para relatar isso para nós. Porque foi um momento de muita ligação íntima dele com a palavra do Cristo. Talvez tenha sido o momento onde Levi, como diz aqui Humberto de Campos, mas sabemos que se refere a Mateus, que é a mesma pessoa, foi quando Mateus percebeu como era trabalhar pelo Evangelho, o que era preciso se ter intimamente para se dedicar a esse trabalho. Vamos lá? Humberto de Campos começa colocando para nós a ideia de que o Evangelho do Cristo já estava, de certa maneira, abrangente, se espalhando por outras cidades, além da cidade de origem de Jesus. Agora já estava em Corazim, Magdala, Dalmanuta e outras aldeias importantes. Então a gente já percebe que o ensino do Cristo já tem penetrabilidade nos corações ao redor. E é evidente que aquele povo simples procurava Jesus por diversas causas. A principal delas talvez seja a cura de algum enfermo, para as bênçãos, enfim. E começa exatamente com Levi recebendo em sua residência alguns amigos, humildes amigos, simples em toda a sua essência, como coloca Humberto de Campos, e eles perguntam para Levi como, que eles poderiam se encaixar ou como eles poderiam colaborar para difundir esse evangelho, essa obra do Cristo, de uma maneira que ela conseguisse caminhar em todas as direções possíveis. Eles queriam se doar a esse evangelho de tão bonito e tão recompensado que eles se sentiam. E Levi, de uma maneira talvez muito inocente, porque ainda não tinha, como eu disse, parado para perceber as belezas do discurso do Pai, do Cristo, ele responde de uma maneira muito equivocada a esses três. Eu vou ler uma parte para que a gente possa continuar conversando. Afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus, mas
que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Ele está se referindo, se dirigindo aos três, os seus conhecidos pessoais, e que diz: o que vocês poderão realizar? E aí se refere a cada um individualmente, dizendo: Lisandro, aleijado como você é, e tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Esse é Mateus, o evangelista, aquele que consegue trazer até nós as belezas do Sermão do Monte e de outras passagens. Mas a gente percebe, isso é algo que Humberto de Campos traz muito para nós, leitores, que os discípulos não eram espíritos prontos. Eles estavam se lapidando no contato com Cristo. E essa resposta de Mateus a esses amigos que o procuraram querendo saber como podiam colaborar, reflete ainda a imaturidade, a incompreensão, a superficialidade com que Mateus tratava e recebia o ensino do Cristo. Então imagina vocês, se vocês chegassem até um amigo de coração aberto, querendo ajudar a propagar o evangelho, e esse amigo viesse de maneira tão dura, inconsequente, falando verdades como Levi acreditava que tinha feito. Todos eles se olham, os três ficam cabisbaixos, se sentem humilhados e eles acabam reconhecendo em si tudo aquilo que Mateus tinha dito tão claramente para eles e se retiram, tristes, né? De forma até mesmo penosa, como coloca Humberto de Campos. O tempo passa, né? E decorridos alguns instantes, Jesus volta das suas atividades diárias e encontra Levi na casa dele. Logicamente que Jesus não andava sozinho, trazia alguns outros discípulos. E Levi, de maneira muito inocente, se eu posso colocar assim, pergunta para o Cristo, né? Conta o que aconteceu, né? Que os três estiveram ali procurando ajudar o Cristo, e fala isso para Jesus. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E aí ele se toca, né? Sabe, ele fica numa situação indelicada porque ele percebe que ele está falando no meio de um grupo discipular que existem pessoas humildes também, criaturas pobres, humildes. E ele tenta se retratar, dizendo: olha, é justo que nós esperemos alguma coisa, enfim, tentando, quando a gente fala hoje em dia alguma coisa que não devemos, né, num ato falho, enfim, ele tenta se redimir com palavras. Mas o Cristo, né, que tinha entendido o coração, as palavras, e tinha a transparência da alma de Levi na sua frente, percebe que Levi precisava receber algumas palavras para reorientá-lo, até orientá-lo na direção daquilo que o Cristo queria colocar como verdade para ele. E ele começa assim, depois de fixar o olhar em Levi. Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. E aí ele fala para Levi algo que a gente precisa pensar hoje. Ele diz: a boa nova é para aqueles que estão deserdados, para aqueles que estão desafortunados das esperanças do mundo. É como ele diz: quem precisa do evangelho são os doentes, não são os sãos. Ele já começa a mostrar para Levi um outro olhar, uma outra perspectiva sobre aquilo. E ele faz uma comparação sobre aqueles que têm as riquezas materiais e acreditam que com isso têm tudo e não precisam da divindade, com aqueles que não têm nada materialmente falando,
mas que se entregam e se doam de coração ao Cristo. Ele fala: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? O Cristo está dizendo para Levi, olha, a perspectiva do Evangelho é uma perspectiva espiritual. Os corações que se aproximam sinceramente do Evangelho se aproximam espiritualmente. A materialidade nada importa para o Evangelho, para que ele siga à frente. E continua. Quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Isso serve para nós hoje. É interessante que a gente entenda que quem governa, quem comanda e quem estipula as regras naturais, as leis naturais, é Deus. E o amor, ele não age na inquietação. O amor não encontra parada num coração inquieto. É preciso que estejamos de maneira absolutamente espiritual e tranquila na conexão com o Pai, porque somente assim nós vamos poder colher do Evangelho o que ele tem de melhor. E ele continua aprofundando essas colocações para Mateus e diz: imagine se chegassem até nós guerreiros, generais, e quisessem lutar conosco pelo Evangelho. Quantas mortes não aconteceriam por essas pessoas para que o Evangelho fosse implantado? A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Bom, ele já dá uma dica. Se você quer lutar pela paz, você não pode usar nenhuma outra arma que não seja o amor, a serenidade, o convencimento pelo exemplo. Quantas cruzadas tiveram ao longo dos séculos para que se pudesse impor a vontade do Cristo a outros povos? Quantas mortes foram geradas por essas decisões equivocadas? E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que ele fala a vontade do nosso Pai, aniquilando os seus filhos e nossos irmãos. Jesus aqui se coloca em igualdade com Levi e com todos. São nossos irmãos. Então, o Cristo consegue mostrar a madureza do conceito espiritual da igualdade para Levi. Somos todos filhos do mesmo Pai. Nada tem de diferente em relação a isso. E não há diferença material, orgânica, material, física. Não, somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos. E ele continua: Levi, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante dos séculos de experiência necessária, temos que aguardar. Mais uma vez, o Cristo traz a lição do tempo. É necessário esperar o tempo agir para que ele possa, o Pai, levar o amor e a compreensão a todos. Não é algo assodado, não é algo que tem que ser feito com inquietação, porque senão o amor não encontra morada nesse coração. E diz que vai ser necessário amor e sabedoria, as duas asas que Emmanuel nos traz também algumas obras, dizendo que são as duas asas que vão nos elevar até o Pai, amor e sabedoria. E é necessário, Levi, que nós amemos intensamente os desafortunados do mundo, porque eles tiveram a coragem de se impor ao jugo dos reis para abrir os seus corações ao conhecimento do Pai. Isso é de
uma coragem muito grande. Pessoas humildes que reconhecem na mensagem do Cristo um caminho de liberdade. E ele coloca, eles sairiam das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestres para bendizer o nosso Pai, como sentenciamos que experimentem isso no primeiro dia de suas liberdades. E aqui é interessante, o ensino do Cristo é a liberdade. E a liberdade liberta o homem. João 8,32. Vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Como Paulo coloca em diversas de suas cartas que o amor cristão, o amor real ao Cristo, ao Evangelho pregado por ele, liberta o homem ao invés de escravizá-lo, como alguns desavisados pensam. Então, as verdades do Cristo são para libertar. E aí, ele diz que eles são as almas desses desafortunados, são a terra fecunda, que o adubo das lágrimas e das esperanças plantam a semente do Evangelho. Parábola do semeador, que a gente encontra em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas no capítulo 8. Essas terras fecundas, como está na parábola, é a terra boa, que dá bons frutos. E são regadas com lágrimas e suor daqueles que se dedicam ao Pai. Começa a chegar várias pessoas e o Cristo, no crepúsculo, se dirige ao monte para falar às pessoas. E aí ele começa, bem-aventurados os aflitos, os pobres, e começa aquele discurso belíssimo que todos nós conhecemos, que penetra diversos corações. E diz Humberto de Campos que parecia que o Cristo estava dirigindo as suas palavras para o futuro da humanidade. Esse futuro é agora, esse futuro é o depois, esse futuro é o hoje. Agora é o momento de pregarmos com força, vigor, esperança, alegria o Evangelho. E aí, Levi finalmente sente que naquele crepúsculo, quando as primeiras estrelas da noite começam a aparecer, realmente o que é a potência do Evangelho que o Cristo trouxe. Aquilo que realmente ele precisava entender como ruptura daquilo que ele acreditava que estava entendendo da história do Cristo. E aí, ele, no dia imediato a esse discurso, Levi abre as portas da sua casa para uma festa e convida todos aqueles que ele tinha falado no dia anterior de maneira errônea e outros para um banquete para recepcionar o Cristo. E para finalizar, o Cristo diz para ele que o coração dele hoje estava feliz, porque estava vendo que o Evangelho tinha feito morada e que ele tinha compreendido a palavra de Deus. Então, para reflexão, como nós estamos vivenciando esse ensino do Cristo? Acreditamos que existem diferenças entre nós, de alguma forma? Como é que nós podemos levar esse Evangelho a todos aqueles desafortunados, todos aqueles que estão, de alguma maneira, precisando de uma palavra mais amorosa, que congregue ao invés de trazer dissensões? Vamos pensar nisso e vamos até o próximo capítulo. Muito obrigado e até lá.